E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubes FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar a vitória do Botafogo por 2-1 sobre a LDU. Cara, resultado extremamente importante para o Botafogo se manter vivo na Libertadores e continuar na sua caminhada para se classificar para a próxima fase. Um jogo difícil, complicado, como todos nós já sabíamos que seria jogo de Libertadores, jogo no qual o Botafogo, além da técnica, além da qualidade técnica individual dos seus jogadores, precisaria bastante de raça, de vontade, de coragem, e teve isso no jogo de hoje, principalmente do cara que meteu o segundo gol do Botafogo. Que partida, que atuação fez o Júnior Santos, principalmente na segunda etapa, com bastante dedicação, voltando o tempo todo para marcar, o tempo todo se movimentando lá na frente. Não tinha bola perdida pro Júnior Santos hoje no jogo contra a LDU. Cara, que atuação, além do gol que ele fez, que foi extremamente decisivo, a atuação do Júnior Santos como um todo, a vontade, a raça, a dedicação, a qualidade técnica, vencendo os duelos individuais contra os jogadores da LDU. Um jogo muito bom do Júnior Santos, que com certeza hoje foi o melhor em campo. O Botafogo que iniciou o jogo com a mesma equipe que havia iniciado contra o Bahia no final de semana, a mesma formação, sem o Eduardo que ainda tá sentindo lesão, e iniciou com o Savarino. Foi um primeiro tempo do Botafogo onde o Botafogo inicia com a pressão boa para cima da LDU, começa até se impondo bem na partida, mas vive muitos momentos ainda de estabilidade. Você vê que o time do Botafogo não é um time que, por exemplo, consegue manter a mesma intensidade e o controle do jogo o tempo todo. O Botafogo oscila muito, passa ali 5 minutos jogando bem, depois acaba tendo uma queda de produção, deixa a LDU crescer um pouco na partida, mas não foi aquele primeiro tempo do Botafogo no qual fez uma atuação grandíssima. O Botafogo consegue fazer o seu gol na primeira etapa, consegue marcar com uma grande jogada do Luiz Henrique. Luiz Henrique é um jogador também que ainda não conseguiu ter isso que eu tô falando aqui para vocês, não consegue manter uma constância durante o jogo todo. O próprio Luiz Henrique tem lances que ele vai muito bem, tem lances que ele acaba não indo tão bem, e nesse lance do primeiro gol do Botafogo ele vai muito bem, e um cara muito criticado pela torcida do Botafogo aparece para marcar o primeiro gol, que foi o Hugo. E por que o Hugo marca esse primeiro gol do Botafogo? Eu já venho conversando aqui com vocês em todas as análises pós-jogo da liberdade que o Arthur Jorge dá para os laterais do Botafogo aparecerem o tempo todo no campo de ataque. Às vezes você vai ver o Damian Soares e o próprio Hugo aparecendo no campo de ataque, aparecendo para pegar essa bola do lado contrário. Então quando o Luiz Henrique faz o cruzamento, ele já sabe que o Hugo vai estar lá do outro lado para aproveitar ou com a finalização ou com outro cruzamento para dentro da área, e o Hugo domina bem e faz o gol do Botafogo. Não era o melhor momento do Botafogo na partida, era um momento até de oscilação no qual ele tentava atacar um pouco mais. Só que assim, o grande erro do Botafogo no primeiro tempo, que faz o time ceder o gol para a LDU, é que o Botafogo, após fazer o gol, recua, coisa que não aconteceu no segundo tempo. Vocês percebem que quando o Botafogo faz o gol no segundo tempo, assim nos primeiros 5 minutos, o Botafogo consegue manter uma intensidade e não deixa a LDU crescer. Já na retazinha final do jogo, a LDU começa a alçar a bola para ela e tudo mais. Só que o grande erro do Botafogo no primeiro tempo foi esse. Deu muito campo para a LDU, deixou eles gostarem um pouco mais do jogo, e o Botafogo tem falhas, tem problemas de marcação em jogadas de bola aérea. Desde o jogo que o Botafogo goleia o Juventude, eu falo com vocês que o Botafogo perde muitas bolas no jogo aéreo, principalmente de faltas cruzadas para a área, principalmente também de jogadas de escanteio. É algo que o Arthur Jorge precisa consertar no Botafogo urgentemente. Um time que quer ser campeão não pode ter essas falhas. E o Botafogo leva o gol de empate. Antes desse gol de empate, o Botafogo teve uma chance para fazer 2-0 de um jogador que não fez um bom jogo, que é o Jefinho. É um jogador que eu gosto bastante, jogador que eu sei que tem muito potencial, mas é visível que o Jefinho ainda está sem confiança no time do Botafogo. Ele não está no seu ápice de confiança, rendendo o que ele pode render, bem longe do que o Jefinho pode render. Ele acaba até desperdiçando a chance claríssima que poderia ter feito o Botafogo ter ficado com 2-0 no placar. Mas o Botafogo cede o empate ainda no primeiro tempo, vai para o intervalo. Eu já sabia que no segundo tempo seria um jogo com contornos mais dramáticos, que o Botafogo iria tentar no iníciozinho do segundo tempo marcar o segundo gol. Não acontece, o Botafogo até volta do intervalo pressionando mais o time da LDU, volta buscando mais o jogo, tem alteração no qual sai o Jefinho e entra o Oscar Romero, que é um jogador extremamente decisivo, que sim, vem pedindo passagem no time do Botafogo. O Oscar Romero, ele é um jogador que ele tem característica diferente do restante ali dos jogadores que jogam na frente do Botafogo, do
do quarteto ofensivo. Quando ele participa desse quarteto ofensivo, ele tem a pifada, ele tem a capacidade de achar o passe na última linha, que é o que ele faz, e acha o passe para o Júnior Santos. Mas é um Botafogo mesmo assim que no segundo tempo ainda oscila um pouco. Eu sei, entendo que é começo de trabalho, sei que o time uma hora ou outra vai conseguir ser mais equilibrado durante as partidas. Mas o importante no jogo de hoje foi isso, foi vencer o jogo, foi vencer a partida com raça, com alma no coração e também com qualidade técnica individual. O lance do Romero é de qualidade técnica dele, é de qualidade do Júnior Santos, que faz o giro para cima do marcador para receber a bola em condição legal e finaliza com maestria, finaliza ali muito bem. Depois do gol que faz o Botafogo, o time da LDU até tenta um abafa lá já bem mais pro finalzinho, né? Porque como eu falei com vocês, quando o Botafogo faz o gol no segundo tempo, a postura foi diferente. O Botafogo continuou pressionando o portador da bola da LDU, não deixou eles crescerem imediatamente na partida. Claro, no final do jogo eles vão alçar as suas bolas para dentro da área, vão tentar de alguma forma, mas nem isso não foi aquela pressão da LDU no qual eles tentam de gol, não. Foi uma pressão ali mais de... O Botafogo recua um pouco, ele até coloca o Tietchan para fechar um pouco mais espaço, coloca também o Diego Hernandes, né, antes do segundo gol do Botafogo, que é importante porque ele tira o Júnior Santos do lado direito, centraliza novamente o Júnior Santos. Antes, assim, quando o Luiz Henrique estava no jogo, estava caindo até bastante pelo lado direito, estava ficando mais Luiz Henrique e Oscar Romero pelo centro. Quando entra o Diego Hernandes vai jogar na porta. O Diego Hernandes, que hoje gostei do jogo que fez o Diego Hernandes, pela atitude, por tentar marcar, por dar mais intensidade ao time do Botafogo. Também gostei do jogo que fez o Diego Hernandes assim que ele entra. E o gol do Botafogo sabe que o Júnior Santos centraliza de novo, volta a jogar como centroavante e o homem tá iluminado nessa Libertadores da América. Meu amigo, bola no Júnior Santos, dificilmente ele vai perder os gols do Botafogo. É claro, como eu falei com vocês, tem pontos para melhorar. Eu acho ainda que o Lucas Halter precisa melhorar essa consistência na zaga. Acho até que o próprio Bastos também ainda precisa melhorar essa consistência na zaga. Acho que o Botafogo precisa melhorar o sistema defensivo como um todo, mas fez o jogo hoje para vencer. Damian Soares também, eu gostei do jogo dele, fez uma boa partida, atacou bem em vários momentos, utilizando essa liberdade que o Arthur Jorge dá para ele, com ultrapassagens para chegar na linha de fundo, para tentar cruzamento, para aproveitar lançamentos do Marlon Freitas, que mais uma vez fez um jogo muito importante hoje pelo Botafogo. O Marlon Freitas e o Danilo cobrindo bastante espaço de marcação no meio de campo, preenchendo bastante espaço de marcação, até o próprio Gregory também quando entra para preencher espaço, para ser um pulmão novo. Então hoje o Botafogo fez um bom jogo como um todo. Poderia ter feito melhor, poderia ter minimizado alguns erros, mas claro, também a gente tem que dar méritos ao adversário, que é a LDU. Mas essa vitória é muito importante para colocar o Botafogo de volta aí nos caminhos de se classificar para as oitavas de final da Libertadores da América. Aí, rapaziada, os gols do Botafogo contra a LDU, teve esse gol bonito marcado pelo Hugo. Como eu falei com vocês, essa jogada acontece porque o Luiz Henrique sabe que o lateral do lado contrário do Botafogo, o lateral esquerdo, vai estar dentro da área. E olha o que é interessante nós analisarmos nesse lance: o Damian Soares passando para o campo de ataque, o Luiz Henrique também, que é o ponta do Botafogo nesse momento na partida, no campo de ataque. Os dois laterais do Botafogo pisando na área para marcar o gol. Você vê que o Damian Soares próximo à área pelo lado direito e o Hugo para marcar o gol do lado esquerdo, com o Jefinho dentro da área, preenchendo a área com vários jogadores. Eu sempre falo com vocês, cruzamento no futebol pode ser efetivo quando você tem vários jogadores dentro da área, igualando ou buscando superioridade numérica para cima do adversário. Para você colocar os seus dois laterais ao mesmo tempo no campo de ataque, é claro, você tem que ter uma cobertura, um sistema bem montado para isso. Porém, o que mais você precisa ter é coragem. Você vê que no jogo passado o Botafogo teve Cuiabano quase marcando um gol dentro da área. Dessa vez o Hugo aparece dentro da área para marcar o gol do Botafogo. Então assim, tem que ter coragem para jogar futebol, e nisso o Arthur Jorge tem. É um técnico realmente que busca o jogo ofensivo e vai se encaixando aos poucos aí no time do Botafogo. Vai melhorando a atuação do time. Um belo gol do Hugo. Gol importante, né? Porque o Hugo foi bem criticado, rapaziada, pelo pênalti que ele cometeu contra o Bahia. Foi criticado justamente. Só que eu falei até com vocês lá no pós-jogo contra o Bahia, cara. O Hugo é assim, ele é 8 ou 80, irmão. Às vezes ele faz um jogo muito ruim, mas no jogo seguinte vai lá e ele faz um ótimo jogo. Nem que hoje tenha sido assim um ótimo jogo do Hugo, mas ele meteu um gol que foi muito importante. E aí o Botafogo leva o gol na jogada de bola parada, né, rapaziada? É daquilo também que eu já venho batendo nessa tecla com vocês. O Botafogo se defende mal nesse tipo de jogada de bola parada. Tava realmente em condição legal. É claro, tem o mérito do atacante da LDU, que é muito bom nesse tipo de jogada. Mas assim, o Botafogo tem que saber marcar melhor, né?
esse tipo de lance, porque lance de bola parada decide jogos ofensiva e defensivamente falando. O Botafogo já tinha sofrido um gol que foi anulado, né, da LDU. Um gol que foi bem anulado, diga-se de passagem. Ele demorou, sei lá, 10 até 11 minutos para decidir se estava ou não anulado. O lance foi bem anulado. O jogador da LDU realmente estava impedido no outro lance, só para não passar em branco e batido, isso também que aconteceu na partida. Mas foi bem anulado, então o jogo que segue. Esse aí foi bem validado também, jogo que segue. E aí no segundo tempo, mano, que bola do Oscar Romero pro Júnior Santos. Que bolão, hein? Que bolão do Oscar Romero. E aqui, o que é interessante nós analisarmos nesse gol do Botafogo. Primeiro, o Romero saindo da posição de um falso centroavante para buscar o jogo. Você vê que o Diego Hernandes aberto pelo lado esquerdo, e você vê que o Romero, mesmo cercado por 1, 2, 3 jogadores da LDU, ele consegue ter a percepção do Júnior Santos e um pequeno levante ali dele de cabeça. O zagueirão da LDU saiu para tentar deixar o Júnior Santos impedido, só que o lateral do lado ali direito não saiu, então ele acaba deixando o Júnior Santos livre, que faz bem o rodopio, e o Júnior Santos bate muito bem essa bola na bochecha da rede para marcar. Olha aí, ele saiu, pô, vou deixar os Júnior Santos impedidos, esse aqui também vai deixar, só que esqueceu que o lateral tava dando condição, e o Júnior Santos não desperdiça, né, cara? Frente a frente com o goleiro, é pedir para tomar, o Júnior Santos vai lá e castiga, e depois assim a LDU não teve nenhuma chance clara de gol. O Botafogo conseguiu segurar bem o resultado no segundo tempo, sofreu bem menos do que sofreu na primeira etapa. Jogo importante, como eu falei pra vocês, para dar confiança pro time do Botafogo e seguir aí a toada. É isso, rapaziada. Esse foi o nosso vídeo hoje. Se vocês curtiram, tem que explodir o botãozão do like, tem que se inscrever no nosso canal e tem que ativar o sininho pra você não perder nada que eu postar aqui. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!